Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos se assentar em nome de Jesus. Aos irmãos que nos assistem pela internet, sejam bem-vindos. A paz do Senhor também a vocês. E que essa palavra possa tocar nos seus corações, possa atingir cada um de nós. A palavra do Senhor, ela é muito importante. E cada vez mais que a gente medita, cada vez mais que nós aprendemos, ela vai nos libertando, ela vai nos transformando. Sem ela, nós não podemos fazer coisa alguma. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos para a palavra, irmãos, vamos para o entendimento. Hoje eu tenho uma mensagem boa, entendimento bom. Deus me deu essa tarde. Eu tenho certeza que vai falar com vocês também. O título da mensagem é Descobrindo os Tesouros de Cristo. Baseado em Mateus, capítulo 6, versículo 19. Mateus 6, versículo 19. A palavra do Senhor diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra. Deus é bem enfatizante, Jesus foi bem enfatizante. Ele disse não. E as pessoas hoje, cada vez mais, nós vemos procurando, buscando dinheiro, buscando os prazeres do mundo, né? Mas o Senhor falou, não façam isso. Isso não é o mais importante. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mais um. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Irmãos, isso aqui é uma dica muito importante para nós. Claro que a palavra de Deus sempre nos fala de uma forma espiritual, por mais que ela traga também algo para nós aqui no mundo físico, conselhos, direcionamento, mas nós temos que sempre procurar entender o que o Senhor está falando. Cada dia Deus usa a palavra dele para nos mostrar. Nós temos que entender os símbolos. Existem muitos símbolos na palavra de Deus. Existem muitas revelações na palavra de Deus. Ontem eu estava conversando com um pastor, acho que nós ficamos até 1h da manhã, né? Começamos às 10 horas, fomos até 1h pela internet. E a gente estava falando sobre isso, né? E hoje veio a palavra sobre daquilo que nós estávamos falando ontem. Então, são muitas pessoas, irmãos, que investem o seu tempo buscando tesouros, né? Em busca de um tesouro. Por quê? Porque eles esperam encontrar uma recompensa. Tesouro, quando a gente vê de uma forma literal, nós estamos entendendo que se eu encontrar um tesouro, eu vou ficar rico. Se eu encontrar um tesouro, eu vou fazer minha vida. Então o tesouro, ele vai trazer uma recompensa para você. Mas quando o Senhor está falando aqui de tesouro, Ele está falando de um outro tipo de tesouro, que é muito mais valioso do que qualquer dinheiro, qualquer condição financeira que você possa alcançar. Por isso que Ele falou, não busque esse tipo de tesouro na terra. Isso é uma consequência daquilo que você fizer, se você buscar o meu tesouro, o tesouro do reino de Deus. Eu deixei umas mensagenzinhas, acho que foi ontem, hoje também, no nosso WhatsApp, que é muito importante, tem a ver mais ou menos com aquilo que a gente está falando aqui. Olha mais, vale a pena correr atrás dessas recompensas? Não, irmãos, não vale a pena. Por quê? Porque existe um tesouro maior. Existe um tesouro que vai satisfazer toda a sua necessidade, tanto ela física, financeira, sentimental, familiar. Essa recompensa que vem desse tesouro é muito maior, é mais perfeito, porque é o próprio Deus que vai te dar esse tesouro. Mas como que a gente adquire esse tesouro? Qual é realmente o valor desse tesouro? Né? E o que eu tenho que fazer para que eu possa tomar posse desse tesouro? Aonde ele está, esse tesouro?
Tem como a gente descobrir? A palavra de Deus nos mostra aonde a gente pode alcançar e acessar esse tesouro. Lá em Colossenses 2:2 diz o seguinte: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Paulo aqui está orando, né? E está falando qual era a intenção dessa oração: de que as pessoas fossem fortalecidas em seu coração, que elas estejam unidas em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento. O que nós temos que buscar é o entendimento. Nós ouvimos muitos pregadores. É aquilo que eu coloquei um videozinho do rapaz dizendo lá. Hoje as pessoas buscam igrejas, não buscam pastor. Estão errando, irmãos. As pessoas estão buscando pastores ao invés de estar buscando, estão buscando igrejas ao invés de estar buscando pastor. Deus não deu igreja para ninguém. Deus deu pastor. Os discípulos, os apóstolos, todos eles eram pastores. Quem constrói igreja são os pastores. E as pessoas não estão preocupadas com o pastor, que ela está debaixo da cobertura. Não querem saber, não, mas a igreja aqui é bonita, a igreja aqui é gostosa, o louvor aqui é uma beleza, né? Mas eles não querem saber o que está saindo do altar, o que é a palavra que está sendo pregada, quem é a pessoa que está lá, se ele está realmente de acordo com a palavra de Deus, se é um rebelde, se é uma pessoa que está em fornicação, adultério, se é um divorciado, se é uma pessoa que não é qualificada para estar, tem a família toda sujeita a Deus. Um pastor que não tem a família aos pés do Senhor não pode subir no altar, está escrito na palavra de Deus, em Timóteo. Então tudo isso o Senhor já deixou para quê? Para que a gente fosse, né, discernir o que é certo e o que é errado. Muitos estão por aí, mas nem todos foram chamados. Imagine uma pessoa que se submete a uma cobertura de um pastor que Deus não chamou para ser pastor, mas a pessoa insistiu, como o rei Saul, né? O rei Saul, Deus não quis que ele fosse rei, mas o povo insistiu, e Deus falou, tudo bem, vai ser permissão, mas não vai ser minha vontade. E o que deu? Deu coisa errada. A primeira missão, ele foi infiel, ele foi completamente fora da palavra, e Deus arrancou dele o Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus saiu do rei Saul, entrou um demônio. Tanto é que Davi expulsava esse demônio de várias formas, né? Inclusive através de tocar a sua harpa. Então veja, nós temos que estar naquilo que a vontade de Deus deu. E aí ele diz aqui mais: estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento. Ah lá, esforçam-me, vamos lá em cima, né? Esforçam-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Mais um versículo. Neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, existe um tesouro que você deve buscar. Não é físico, não é ouro, não é dinheiro, mas sim o tesouro chamado conhecimento e sabedoria. E aonde ele está? Volta um pouquinho. Ah não, está ali mesmo, desculpa. Nele quem? Em Jesus. É em Jesus que está o maior tesouro, que é a sabedoria e o conhecimento. Mas que sabedoria é essa? Que conhecimento? Irmãos, esse tesouro, ele está escondido por quê? Porque ele só é revelado para poucas pessoas. Aquelas pessoas, qualquer pessoa pode ter acesso a esse tesouro? Sim, desde que estejam de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos dá e nos ensina. Então, buscar o conhecimento e a sabedoria é o maior tesouro que você pode ter na sua vida.
Lá em Oséias 4, diz que o povo está perecendo, porque falta o conhecimento da palavra de Deus. Olha o que diz, acabei de falar, Oséias 6,3. Entendimento e conhecimento. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera, que regam a terra. A coisa mais importante para nós, irmãos, para a nossa casa, para a nossa família, é a gente conhecer Deus. Muitos não percebem, são palavras que às vezes a gente deixa de lado. Mateus 7,23 diz que naquele último dia, o Senhor vai falar para muitas pessoas: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais iniquidade. Muitas pessoas, elas acham que elas conhecem, elas acham que conhecem a Deus, porque Deus não está olhando, irmãos, para aquilo que você conquista. Não, depois que eu vim para a igreja eu fui curado, depois que eu vim para a igreja eu prosperei, depois que eu vim para a igreja a minha vida deu uma... Mas Deus não está olhando para a bênção que você alcança. A gente olha, a gente fica feliz, mas Deus não olha. Vocês sabiam que cada bênção que a gente recebeu, nós tivemos que renunciar a alguma coisa. Então o mais importante não é o receber, é o dar. Nós não recebemos nada de Deus sem nós renunciarmos a alguma coisa da nossa carne, do nosso mundo, da nossa sabedoria, do nosso conhecimento. Antes de nós chegarmos na igreja, nós tínhamos um conhecimento que não vale nada para Deus. Por isso que nós chegamos tudo lascado. Porque o conhecimento, a sabedoria que nós tínhamos era do mundo. O casamento que nós tínhamos era igual do mundo. A criação dos nossos filhos que nós tínhamos era igual do mundo. A maneira de conviver entre marido e mulher era igual do mundo. E o que aconteceu? Muitos chegaram na igreja completamente destruídos. Então, a partir do momento que você deixou o conhecimento do mundo, a sabedoria do mundo, e que você começou a adquirir a sabedoria e o conhecimento, renunciando àquilo que você fazia de errado e passando a fazer aquilo que Deus mandou você fazer, você passou a receber. O problema hoje é que as pessoas não querem renunciar. Então nós não recebemos nada sem primeiro renunciar. Jesus teve que renunciar à sua própria vida para nos dar vida. Sem renúncias nós não chegaremos a lugar nenhum. Por exemplo, o perdão. O perdão é uma renúncia, que você tem que renunciar à tua soberba, o seu orgulho, e pedir perdão, ou seja, se humilhar diante da pessoa. O Senhor se humilhou, Ele falou: aquele que se humilha será exaltado, não os humilhados serão exaltados. Isso não existe. A Bíblia diz: aquele que se humilha será exaltado. Por que aquele que se humilha? Porque ele renunciou ao orgulho, a prepotência. Porque a pessoa que não se humilha, a pessoa que não reconhece que está errado, ela não está renunciando o pecado, ela não está renunciando o erro, ela não está reconhecendo que essa sabedoria, não, aquele lá não merece o meu perdão. Quem disse que não merece o teu perdão? Às vezes a pessoa fala: eu só vou perdoar quando a pessoa me perdoar, ou quando a pessoa mudar, ou quando a pessoa se arrepender. Se a pessoa não se arrepender, eu também não perdoo. Que direito você tem de falar isso? A palavra do Senhor diz que eu tenho que perdoar 70 vezes 7 por dia. E se eu não aprender a renunciar, eu não vou alcançar os tesouros do Senhor. Quando o Senhor diz: buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, Ele está falando: renuncie o mundo, busque o meu reino e a minha justiça. Tira o governo do mundo, tira a justiça do mundo, renuncia a isso e assume o meu reino, assume a minha justiça.
E qual é a consequência? Todas as coisas vos serão acrescentadas. O problema é que as pessoas não querem renunciar ao mundo, não querem renunciar ao pecado, não querem renunciar àquilo que a palavra de Deus manda. Quando você ouve uma pessoa falando assim, ó, não é bem assim, irmãos, está no pecado. Quando a pessoa você ouvir alguém falar, olha, mas a palavra de Deus, não, mas não é bem assim. Irmão, pode esquecer que essa pessoa, ela está completamente fora, ela não quer renunciar, ela não quer entregar sua vida para Jesus, ela quer viver conforme a sabedoria do mundo, ou seja, Satanás ainda continua falando aos olhos dessa pessoa. Olha o que diz Filipenses 3, de 8 a 10. Mais do que isso, considero tudo como perda. Olha o que o Paulo está dizendo aqui. Tudo é perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Ele falou, conhecer Cristo Jesus, irmãos, é o mais importante. E o resto, irmão, é tudo perca de tempo. Tudo perda de tempo. Agir, falar, tomar atitudes conforme o mundo é destruição total. Meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Veja, ele perdeu todas as coisas. Por quem? Por Jesus. Ele perdeu o casamento. Paulo não podia casar mais, porque ele era do Sinédrio, ele era casado. E ele optou por Jesus, porque a mulher não quis acompanhar ele. Ele não podia casar mais, porque a pessoa que casou, né, conhecer Jesus e é casado, e divorciar, está errado. Deus não aceita divórcio de quem já é crente. Não existe separação de um homem, de uma mulher, de quem é crente. O que Deus uniu, o homem não separa. Eu coloquei a mensagem do casamento e divórcio. Agora, quando a pessoa é do mundo, irmãos, aí é outros 500, é o pecado da ignorância, né, que nós temos que tratar, cada um, para chegar no casamento. É o que eu fiz com esse casal que nós tivemos aí no final de semana. Tratamos 5 meses mais ou menos, para depois a gente poder liberar o casamento. Porque casamento entre luz e trevas, Deus não aceita. Casamento tem que ser entre luz e luz. E por isso que a palavra de Deus tem que ser cumprida. Esse é o conhecimento. Esse é o entendimento que Deus quer. Mas eu vou ter que perder. Às vezes a pessoa fala assim, né? Eu lembro quando eu falei com a irmã, né? Não sei se ela está assistindo a gente hoje, acho que não, né? Está de lua de mel. E eu disse para ela assim, irmã, não tem jeito. Ele não é batizado. Não tem jeito. Não é de Jesus. Mas é uma pessoa boa, é uma pessoa isso, uma pessoa... Tá bom, mas não é de Deus. Ainda é do diabo. Não vai dar certo. Enquanto ele não renunciar ao mundo e aceitar a luz que é Jesus, não tem jeito. O casamento não vai ser abençoado. E ela, falei, só tem um jeito, quer casar com ele? Quer? Então ganha ele para Jesus. E ela, até que conseguiu. Aí depois eu entrei, discipulei, conversei, testei, e ele veio para cá somente para batizar. Então presta atenção, irmãos. Quando há renúncia, há bênção. Sem renúncia, não vai ter bênção. Para cada bênção sua tem que haver uma renúncia. Você pode ver que quando Deus chamou o José, quando chamou Abraão, saia do meio da sua parentela e vai para a terra que eu vou escolher. Sai do meio dos parentes. Eu brinco aqui muito, mas é uma brincadeira séria. Parente é bom. Bem longe. Por quê? Porque a gente sabe como que é, gente. Principalmente aqueles que não são ainda convertidos. Os convertidos já dá, se diz convertido já dá trabalho, imagine aquele que não é convertido. Mas por quê? Porque Deus falou, ou você renuncia por amor a mim, aquilo que você mais ama, Deus vai pedir para você. O que Deus pediu para Abraão? O filho dele, Isaque, como sacrifício.
Se eu não ver você renunciar ao teu filho por amor a mim, você não vai ser abençoado. José teve que renunciar muitas coisas para chegar a ser o Moisés, renunciou todo o palácio lá, toda a sabedoria que ele tinha para fazer a vontade de Deus. Deus, ele vai estar perto, irmãos, daqueles que renunciam. O tesouro, uma pessoa que vai buscar o tesouro, uma pessoa que vai lá para a Serra Pelada, né? Antigamente tinha lá a Serra Pelada, irmão, ele deixava tudo para ir lá tentar achar um ouro. Você tem que renunciar coisas para que Deus possa acrescentar, porque são essas coisas, essa sabedoria humana, a sabedoria deste mundo, o conhecimento das coisas desse mundo é que está atrapalhando você alcançar aquilo que você quer. Vai continuar obedecendo a Deus ou vai continuar obedecendo o inimigo? Olha isso aqui, nós somos até o 10. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Tudo que Paulo tinha, ele falou, não importa que eu perdi tudo, ele perdeu tudo que ele tinha. Sabe que ele considerava como esterco, tudo que ele tinha, a riqueza que ele tinha, ele era um homem de posse. Mas eu renuncio tudo que eu tenho por amor a Cristo. Mais um. E ser encontrado nele, eu quero ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, a justiça agora é de Deus, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a palavra, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Qual que é a justiça que vem de Deus? A que se baseia na palavra de Deus. Paulo falou, eu renuncio tudo que do mundo, mas o mundo está errado, mas eu não renuncio à justiça de Deus. Quero conhecer Cristo. Olha lá, ele conhecia já Cristo, irmão? Não. Para ele conseguir conhecer Cristo, ele teve que renunciar tudo que ele tinha, senão ele não ia conhecer Cristo. O poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Olha só a visão que Paulo tinha e olha o entendimento, a revelação que o Espírito Santo deu a ele. Se eu não renunciar, eu não vou ter Cristo na minha vida. Tem gente que fala, não, mas isso pode. Apóstolo, isso é pecado. Não quer renunciar, né? Não quer renunciar. Não, sabe por quê? Porque eu vi um outro pastor que falou que não é pecado. Pode divorciar, porque eu vi, né? Não dar o dízimo é pecado. Porque eu vi um outro pastor falando que não precisa dar o dízimo, que não é pecado. Está vendo? O que está escrito na Bíblia? Trazei todos os dízimos a cada tesouro. Agora, quem gosta do mamão, né? Quem é uma pessoa que gosta do dinheiro, do dinheiro, do tesouro da terra, não vai nunca entender o que é reino de Deus. O que Deus tem para você é muito mais do que esses 10% que você entrega na casa do Senhor. E Deus não quer dízimo, Deus não quer oferta, Deus quer dizimistas e ofertantes. Voltando, então, o que Deus procura em nós, irmãos, não são as nossas conquistas, mas sim o que deixamos ou renunciamos em nossa vida para entendê-lo e conhecê-lo. Qual o esforço que você está fazendo para conhecer a Deus e entender a Ele? Qual que é o esforço? Tem gente que nem na igreja vem, não está se esforçando nada. Tem gente que nem lê a Bíblia, não está se esforçando nada. Tem gente que nem ora, não está se esforçando nada. Tem gente que nem se consagra, não está se esforçando nada, mas quer receber. Aquele que me busca, me encontra. Aquele que pede, recebe. Então, como que você vai? E se Deus falar, eu quero que você faça isso, mas você não vai buscar Ele, como que Ele vai falar com você? Espera aí que vocês vão ver um negócio aqui daqui a pouco. Como que você vai saber o que Deus quer que você renuncie na sua vida? Como que você quer o que Deus quer tirar de você? Como que, se você não busca, se você não faz a sua parte? Voltando, Efésios 1,16, será que conhecemos tudo sobre Jesus? Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Então Paulo orava por todos, né? Peço que o Deus
de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria. Então Paulo falava, é muito importante, ele sabia que nós temos que ter sabedoria, irmãos. O tesouro escondido é conhecimento e sabedoria, mas Deus não revela para todos. Ele só vai revelar para aqueles que renunciam. Se você não renunciar, você não vai receber. É dando que você vai receber. O glorioso Pai dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu tenho que ter a revelação para ter o conhecimento dele. Mais um. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Por quê? A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele no santo. Por que ele nos chamou, né? Eu entendo porque Deus me chamou. Deus te chamou para pregar. Não. Isso é uma outra coisa. Isso aqui é ministério. Deus me chamou e chamou vocês para ganhar almas. E de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quantas almas você já levou até o batismo? Não estou preocupado com isso. Agora, como que você quer vida para você? Como você quer salvação para você? Como você quer salvação para sua família, se você não dá a Deus aquilo que Ele te pede? Mas Deus entende. Não, Deus não entende. Outra frase, Deus entende. Não, Deus não entende. Deus quer a palavra dEle que seja cumprida. Mais um. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Mais um. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à direita nas regiões celestiais. Então, irmãos, o Paulo ele estava ciente de que a sabedoria e o conhecimento era algo importante. Tanto é que ele orava por todos, para que todos buscassem o conhecimento e a sabedoria de Deus. Agora, quando eu não busco a sabedoria e o entendimento de Deus, é porque eu não estou querendo renunciar. Por exemplo, Deus chega para você agora, como Ele fez para mim um dia, falou, sai do serviço, larga tudo e vai pregar o evangelho. Como Ele fez uma vez, eu estava no outro ministério, falou, sai desse ministério e abre o outro ministério. E aí, tem que ter coragem. Eu tive que renunciar a uma situação que era para mim confortável, tinha salário, tinha casa, tinha carro, tinha problema nenhum. A igreja me sustentava normalmente, não tinha problema nenhum. E começar o ministério sem, né? Mas a obediência, a sabedoria é fazer aquilo que Deus te manda fazer. Eu renunciei uma coisa para ganhar outra. Se eu não tivesse renunciado, eu não estaria ganhando aquilo que Deus quer que eu ganhe. Não teria feito tantas coisas que eu fiz durante esses 13 anos. Quantas pessoas nós batizamos, quantas pessoas nós ensinamos, quantas pessoas nós libertamos, quantas pessoas, não só aqui na igreja, mas pela internet, a gente conversa, né? Essa pessoa que veio do Rio Grande do Sul foi pela internet. Talvez ninguém conseguiria alcançá-lo, ou Deus ia ter que alcançá-lo, fazer uma outra forma para alcançá-lo, e assim por diante. Agora, existe algo que ainda não alcançamos. Efésios 4:13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Isso aqui é uma revelação grandiosa. Isso aqui, irmãos, é algo muito poderoso para todos nós. Ele diz, se nós não alcançarmos a unidade da fé, uma fé só, porque só existe uma palavra. Vocês veem, existe um monte de igreja, mas só existe uma palavra. Porque uns falam de um jeito, outros falam de outro, porque uns pregam de outro jeito, sendo que a palavra de Deus só diz de um jeito. Mas porque não tem a revelação, não tem o conhecimento. Deus não é um Deus de confusão, irmãos.
Deus ele não vai tirar uma coisa por causa de você. Deus não vai mudar a palavra dele por causa de mim ou por causa de você. Até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Ou seja, maturidade, irmãos, é crescer. Hoje eu tenho uma maturidade espiritual do que eu tinha 20 anos atrás. Eu comecei há 27 anos atrás a pregar o Evangelho. A minha maturidade de 7 anos de Evangelho, de 10 anos de Evangelho, era outra. Agora, a minha maturidade, eu fui crescendo, conhecimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Fui vendo muita coisa, errei, quando eu errei eu mudei, renunciei a algumas coisas, para que Deus pudesse acrescentar aquilo que eu precisava. E tudo isso vai depender, irmãos, daquilo que você está disposto de renunciar por amor a Deus. Vamos mais adiante. Quanto mais tivermos de Jesus, mais encontraremos tesouros escondidos para a nossa vida. O que é ter mais de Jesus? É ter o conhecimento e a sabedoria dele. Você tem que ser como ele aqui na terra. Paulo dizia, seja meus imitadores, porque assim sou de Cristo. Você tem que buscar a sabedoria no discernir, a sabedoria no pensar, no falar, no conduzir as coisas. Hoje nós vivemos uma geração que é difícil. Hoje você dá bronca em alguém, irmãos, você é monstro. Chamar a atenção de alguém, você é assédio moral. Presta atenção no que eu vou falar. Quando uma pessoa vai para o exército, você fez exército? Marlon, você fez exército? Não. Quem fez exército? Quem foi? Foi, Leandro? Nem Tião, pelo jeito, né, Tião? Gustavo foi. Hoje ele não está aqui. Então, Gustavo foi para o exército. Irmãos, para você formar um soldado, é um sistema de cobrança, de doutrina, de disciplina. Eles acordam você de madrugada com um balde de água. Ele faz você comer bigato. Eles fazem, então, dá choque. É um sistema. Mas se você sair de lá, tudo que eles fazem lá é errado. Tudo que eles fazem lá é errado. Mas é um sistema para formar soldados. Isso não se faz para formar família. Eu não posso chegar agora na minha filha, começar a dar choque, né? Jogar balde d'água nela de madrugada. Isso é um sistema do exército, das forças militares, para formar pessoas que vão enfrentar guerras. Então é um outro tipo de treinamento. Está dando para entender? Uma família, você não vai fazer isso com um funcionário seu lá que trabalha com você. Você não vai tratar eles como um general. Por quê? Porque esse sistema é lá do exército. Ali é de uma outra forma. Vai ter que tratar de profissional. Agora, Deus tem um sistema dele para fazer com que a gente se torne filho dele. E o que ele usa? Humilhação. Quem não gosta de ser humilhado não consegue crescer, não consegue conhecer Jesus. Me mostra qual foi a pessoa da Bíblia que Deus não permitiu ele ser humilhado. Não existe. Até o próprio Jesus foi humilhado. O sistema que Deus usa para montar caráter de crente é a humilhação. Só que nós vivemos numa geração mimizenta, que eles levam tudo para um lado. Existe um teto, né, irmãos? Deus, ele sabe a maneira certa de nos humilhar. O que ele fez com José, hein? Os irmãos dele, depois na casa do Potifar, depois na cadeia. Quanta humilhação. Jacó, o Labão, né? Humilhou ele 14 anos. Abraão foi humilhado, a mulher dele ficou 1 ano lá com o faraó lá, e ela foi esposa, Sara foi esposa do faraó. Imagina a humilhação, ao corno. Quanta humilhação Abraão passou
quando passou fome, quando passou... Moisés foi humilhado, 40 anos dentro de uma... 40 anos num deserto, irmão, cuidando só de ovelha. O homem era poliglota, foi lá para o deserto, Deus levou ele para o deserto. Para quê? Para te humilhar. Se o meu povo que me chama pelo meu nome, não o quê? Se humilhar. E as pessoas, existe um demônio, né, um principado chamado Leviatã, que é o espírito do orgulho. Você não precisa se humilhar para pessoas, mas se humilhe para Deus. Deus quer que nós nos humilhemos diante dele. E é um sistema que Deus usou e as pessoas não querem. Você não vai conhecer os tesouros escondidos de Deus se você não se humilhar diante dele. Se você não se prostrar diante dele. Irmãos, eu para chegar aqui, eu fui muito humilhado por pastores. Eu comi arroz com barata. Tirava a barata e comia o arroz. Às vezes entravam umas perninhas também. E as fezes da barata estavam lá. A fome era tanta, não tinha comida. Eu morava debaixo da igreja, num porão, junto com ratos. Amanhecia cheio de fezes de rato. Eu ia pedir comida, falou, se vira. Era assim. Ah, mas isso não se faz. Irmãos, eu falava o que para Deus? Eu não volto atrás. Eu vou continuar. Pode fazer o que o Senhor quiser, mas eu não vou voltar atrás. E parecia que piorava. Eu comia à noite, vi um pastor que dormia lá, ele era solteiro, dormia na igreja, mas não comigo lá, dormia em outro lugar. Mas ele trazia 2 cachorros quentes e uma Coca-Cola, era a minha comida todo dia, e foi nos 2, 3 meses. De vez em quando aparecia uma coisa lá. O pastor trazia, às vezes, fruta, sabe aquelas frutas que está podre na tua fruteira, que você joga no lixo? Trazia para a gente comer. A humilhação era tanto. Tinha uns outros pastores que tinham salários. Às vezes eu vinha aqui em Mirassol para pregar, que aqui era uma campanha. Quando eu voltava lá, eles tinham acabado de comer pizza, irmão, com Coca-Cola. Ô, irmão, não esquecemos do Senhor. O senhor desculpa aí, tá, irmão? Ah, eles não sabiam que eu ia voltar, né? Que eu dormia lá. Vamos guardar um pouco para o irmão. Era essa humilhação. Mais um dia, um pastor chegou lá naquela sede, um líder, e o pastor lá de São Paulo mandou trocar, né? Trocou a liderança. E esse pastor olhou para mim, chamou todo mundo, todos os pastores, todos os auxiliares que tinham lá na igreja, na sede, olhou para mim e falou, esse cara aqui, Luiz Carlos, né, Luiz? Ele vai ser o meu auxiliar. Aqui nessa igreja, e ninguém vai comer, sem que eu e ele primeiro comer. Não era todo dia bife, era todo dia salada, arroz, feijão, macarronada, bife a rolê, bife a parmegiana, porque tudo que ele comia, eu comia. Às vezes a gente saía para fazer visita, a gente chegava a 1h, 1h30, quase perto do culto, o pessoal estava tudo esperando eu e o meu pastor chegar para a gente comer. Às vezes meu pastor nem vinha comer, ia para a casa dele, eles tinham que esperar eu comer, para depois eles poderem comer. Aquele que se humilha, Deus exalta. Mas você está disposto a renunciar até quanto da sua vida? O que você está disposto a renunciar para você receber? A justiça é feita na sua vida segundo aquilo que você está disposto a renunciar. Se você renunciar X, você vai receber X. Se você renunciar XXX, você vai receber XXX. A que ponto você está disposto a renunciar ao mundo, os prazeres do mundo, a sabedoria do mundo, o conhecimento do mundo, para receber aquilo que Deus quer te dar? Porque se você não se humilhar, você não será exaltado. Voltando, outra coisa, começa uma jornada de busca e descoberta na nossa vida. Buscar é ser respondido, irmãos. Quando eu busco Deus, quando eu busco a palavra, a sabedoria, o conhecimento, eu tenho que ser respondido. Lá em Jeremias 33:3 diz o seguinte, 33:3.
clame a mim e eu responderei, e direi a vocês coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Tem muita coisa que a gente não conhece, irmãos. Deus mostra coisas para mim, que eu não preciso nem estar com você, que eu já sei que está acontecendo com você. Deus mostra as coisas para a gente, que vai acontecer, que eu já sei antes que vai acontecer. Mas por quê? Porque Deus mostra, você tem que buscar. Mas tem um preço para Deus mostrar. O que você vai me dar? A oferta de Caim e de Abel. Deus falou que Caim, quando ele deu oferta, Deus não aceitou nem Caim e nem a oferta dele. Mas quando Abel deu oferta, Deus aceitou o Abel e a sua oferta. Então, às vezes, irmãos, o que você está disposto a plantar na obra de Deus? Às vezes você não está nem disposto de dar o seu dízimo, que Deus fala que você está me roubando. Deus fala, se você não é dizimista, você é ladrão. Em 1 Coríntios capítulo 6 diz que o ladrão não vai herdar o reino dos céus. Ninguém vai entrar lá no pecado, na desobediência. Não, mas não é bem assim, porque eu ouvi um outro pastor. Amém. Você está ouvindo quem? Não é melhor ouvir a palavra de Deus? Aí eles fazem um monte de maracutaia. Assiste a nossa mensagem de redenção e nova aliança, você vai entender se você deve ou não. O que é uma redenção verdadeira de Deus? Outra coisa, Atos 17, 27. Deixa eu correr aqui. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Irmãos, Deus permite certas coisas para que a gente o busque. Eu vejo uns crentes hoje fracos, uma geração fraca, vem problemas, eles não vão buscar Deus, eles não enfrentam Deus. Presta atenção, irmãos. Suponhamos que você esteja com um problema, mas eu vou fazer uma analogia para você entender. Suponhamos que você esteja numa sala dessa aqui, tudo fechado, não tem porta, não tem janela, mas você precisa enfrentar esse problema, porque se você ficar aqui, você vai morrer. Não tem comida, não tem água, não tem nada para você. Amém? E aí o que você faz? Só que tem uma dessas janelas, ela é de isopor. Tem uma dessas janelas, é de isopor. Só que não dá para ver. Você olhando assim, parece tudo parede. Você vê, não tem como eu sair daqui. Mas se eu não buscar, se eu não lutar, se eu não bater, se eu não começar a dar chute, se eu não começar a gritar, se eu não fizer nada, eu não vou conseguir encontrar a janela que é de isopor, que eu possa sair desse problema. E muitos estão dentro de um lugar, a vida da pessoa, e não sai, porque não tem coragem de enfrentar o problema. E Deus, Ele quer que você enfrente os problemas. Mas como? Buscando Ele. Porque Ele vai falar para você, renuncia a isso que eu te dou isso. Faça isso que eu te dou isso. Qual era a condição para as pessoas na antiga aliança receber algo? Levar uma oferta, lembra? Todos levavam uma oferta diante do Senhor. Hoje a oferta virou uma palhaçada. Às vezes, as pessoas não respeitam, dão esmola, acham que a igreja, a casa do Senhor não vale nada, não merece nada. Eu já dei, eu tenho minhas contas, eu tenho o que fazer, mas e os propósitos? E as alianças? E a promessa que você... É a mesma coisa que você faz, irmão, você quando casa, você casou, você estava doido pela sua esposa, doido pelo seu marido, pois a esposa depois... Vou dar umas indiretas, mas não é muito indireta, sabe? Não vou falar quem que é aqui não, mas eu sei que ela vai se entregar. Depois não faz comida para o seu marido. Não faz aquele bolo que ele gosta. Minha esposa, quando ela casou, ela não sabia fazer coisa quase nada, irmãos. Mas ela foi buscar aprender. Hoje ela faz toda a comida que eu gosto, ela sabe fazer. Agora, e o marido? Tratar a esposa como tem que tratar,
né? Dar a ela o que ela precisa, suprir a necessidade dela, suprir a necessidade dos filhos. Ah, mas eu já dou comida. Não, mas tem que ter tempo. Tem que ter tempo com os filhos. O Shabá é isso daí. É parar de trabalhar e tirar um tempo para você buscar Deus e cuidar da sua família, cuidar do seu casamento. Pelo menos um dia da semana você tem que cuidar do seu casamento, desligar tudo e somente o casamento, sua família e Deus. Começa com Deus pela manhã e o resto do dia, irmãos, vai cuidar da sua família. Agora tem gente que não faz isso. Então, como que Deus age? Deus fez todos os problemas, Ele permite os problemas para que a gente busque Ele. As pessoas precisam mudar. As pessoas precisam ser transformadas. Quanto mais nos aproximarmos dele, de Deus, de maneira santa e com exclusividade, mais receberemos dele. Quanto é que Deus é exclusivo para você? Às vezes eu prego palavra aqui, que tem gente que quando entra aqui no ouvido, né, não entra no coração, fica bravo. Por exemplo, o que eu falo, o mais importante para você é Deus, não é tua família. Não está escrito. Aquele que não deixa pai, mãe, esposa, filho, por amor a mim, não são dignos de serem os meus discípulos. Quem que é mais importante? Deus. Segundo, família. Mas aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, negou a fé. Vai dizer, eles não são mais importantes, mas ai de vocês que não cuidar da família. É pior do que o infiel. Agora, a que ponto você está disposto a renunciar a sua vida para cuidar da sua família? Para cuidar do seu casamento? Para cuidar do teu... Não, mas o dinheiro não deixa, o trabalho não deixa, os prazeres não deixam, as vontades não deixam. Ou seja, então por isso que o casamento vai sendo destruído. Chega uma hora, as coisas vão começar. E eu vou falar uma coisa, quando o casamento não está bom, vida financeira não vai bem. Os filhos vão crescer e problemas vão vir sobre a vida deles. Porque o segredo de uma transformação é você cuidar do seu casamento, da sua família. E para isso tem que haver renúncia. Ah, mas meus amigos vão jogar bola. Não, hoje eu vou ter que ficar com a minha família, não vou jogar bola. Não, mas toda semana tem que jogar minha bolinha, filho, você é casado agora. Se a mulher deixar, você vai. Se ela falar, não, eu quero que você fique comigo e com os nossos filhos, você vai ficar com ele. Por quê? Porque é casado. Mas então por que casou? Casamento é isso. É renúncia, irmãos. Vida de solteiro, aproveita enquanto você é solteiro. Depois que você casou, você é casado. Agora, a mais importante para você, depois de Deus, é sua família. Aí Deus vai abençoar você financeiramente. Deus vai abrir a porta, porque o tanto de amor que você dá a eles, Deus vai recompensar em condições para você cuidar deles. Se você não amar a sua família e não cuidar deles, Deus também não vai abrir portas financeiras para você cuidar bem deles, porque Ele quer ver se você está disposto a cuidar bem deles. Deus não deixa faltar, não. Deus supre todas as necessidades. Não, mas a pessoa às vezes não pensa nisso. Que talvez o teu trabalho não é o trabalho que Deus quer. Por quê? Porque faz com que você deixe Deus primeiro e faz com que você deixe a sua família. Cuidado, irmãos. Não deixe o inimigo te enganar. E uma coisa que eu preguei na virada do ano foi o quê? Semente. Nós vamos receber este ano tudo que nós plantamos até hoje. É tempo de colheita. Deus falou, vocês vão plantar, já plantaram, já colheram, tantas coisas ruins como as más. Tudo que nós plantamos conforme a vontade de Deus, nós vamos receber. Tudo que nós plantamos segundo a vontade de Satanás, também vamos receber. É tempo de colher. Por quê? Porque haverá um divisor de águas agora. É tempo de colher. Irmão, as coisas estão acontecendo. Eu vou preparar um dia, não vou pregar, um domingo, não vou pregar. Eu só vou colocar os vídeos aqui para vocês do que está acontecendo no mundo. Coisas que vocês nem imaginam. Tem coisas que eu sei que se eu falar aqui,
você amanhã vai ficar louco. Mas por quê, irmãos? O mais importante é você estar com Deus, conhecer Deus e andar com Deus. Vou correr um pouco aqui. 2 textos que nos faz compreender Jesus. Deuteronômio 8:3, deixa eu ler ele rapidinho. Vamos compreender Deus. Assim ele os humilhou, olha lá. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Quem que fez isso? Deus. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus permite a fome, Deus permite o mal, porque o mal veio matar e roubar, destruir. Ah, mas o mal está sendo... Não, irmão, Deus está permitindo porque Ele precisa que você renuncie a alguma coisa. Você precisa até Ele para Ele falar para você, renuncie isso. Mateus 4:4, todo mundo conhece. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Uma coisa que nós temos que prestar atenção, da boca de Deus. Nós vivemos daquilo que sai da boca de, não do diabo. O conhecimento de Deus, de Jesus, é importante para que Deus fale para nós o que nós temos que fazer. O homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí você olha para a igreja hoje, o pessoal não tem vontade de ouvir a palavra, não tem vontade de ler a palavra, não tem vontade, mas celular, irmãos, é meia hora, 1 hora, carrega o celular 3, 4 vezes por dia, porque é muito tempo lendo, né? Minha filha comprou uma Bíblia, não é Bíblia, não, como que chama aquilo lá? Um devocional, né? Mas é muito interessante esse devocional, porque além dele trazer uma mensagem, ele traz também versículos para você ler todos os dias. E um ano, começa dia 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro. E um ano você vai ler a Bíblia. E vai ter uma mensagem todo dia. Muito interessante. Eu falei, se eu tivesse visto hoje, antes, eu ia comprar para a igreja. Aí a igreja todo dia tem um devocional. Deus fala a palavra diferente, irmãos. E todo dia você ia ter um compromisso com a palavra de Deus. Até isso a gente tem que fazer para fazer a pessoa... O que você faz quando teu filho não quer comer? Vou levar você lá no parquinho. Olha, se você comer isso, eu vou comprar o carrinho, né? Assim que a gente fica fazendo. Até isso o pastor tem que fazer para vocês lerem a Bíblia, irmãos. Eu sei que tem gente que lê a Bíblia todo dia, não estou generalizando, entendeu? Mas a gente olha para a maioria, não tem esse costume. Porque não tem tempo, não medita na palavra. Lê, irmão, todo mundo lê. Agora, meditar, Deus tem que falar com você. Buscar Deus é ter diálogo, é Ele responder. Você tem que ter o conhecimento dEle. Voltando, o que quer dizer o maná? Maná quer dizer palavra. O que quer dizer a Arca da Aliança? Onde era guardado o maná? Dentro da Arca da Aliança. Mas uma coisa que chamou minha atenção, Êxodo 25, 22. Olha isso aqui. Deixa eu ver se é esse versículo. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins, que se encontra sobre a Arca da Aliança, eu me encontrarei. Aonde Deus estava? Na Arca da Aliança. Olha só. E com você, e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Não é esse versículo, não. Mas, o que acontece? Acho que eu não copiei. Lá, Êxodo 16, 33, está aqui. Então Moisés disse a Arão, ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque diante do Senhor para que seja conservado para as futuras gerações. Era guardado o maná dentro da Arca da Aliança. Mais um. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para ali ser guardado. Acho que tem mais um ainda. Não, até aí. Mas tem uma tradução... para dizer, tem uma tradução que ele era escondido. Ele ficava escondido lá dentro da arca. Ele ficava num lugar
onde ninguém viu o maná. Ele era escondido. Por quê? Porque a palavra, a revelação, está escondida no coração do Senhor, irmãos. Se eu não for até o coração do Senhor, Deus não revela a palavra dele. João capítulo 1, 14, estou terminando. Se a arca representa a presença de Deus, ela representa a presença de Jesus. Amém? Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus, lá no versículo 18, diz o seguinte, põe lá no 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, como que eu vou ver Deus? Como que eu vou ouvir Deus? Quem que revela isso para mim? Jesus. Quem que é Jesus? A palavra de Deus. Mas para Ele revelar, eu tenho que renunciar. Lembra Ananias e Safira? Fizeram um acordo. Vão vender tudo que vocês têm, todas as propriedades. E vão entregar aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira falou, vamos reter um pouco. O diabo falou com eles, vamos reter um pouco. Não foram fiéis. Deus mandou para que Deus pudesse sustentar eles. Então o que aconteceu? Morreram. O Espírito Santo falou, vocês blasfemaram contra o Espírito Santo. E o que aconteceu com Zaqueu? Para vir salvação para a família dele. Ele teve que renunciar a tudo que foi roubado. Ele devolveu 3 vezes mais. Se você tem coisa roubada na sua casa, irmãos, você vai ter que renunciar a isso. Senão a salvação não entra na sua família. Nós não podemos ter nada roubado. Por isso que o Senhor diz, roubará o homem a Deus? Tem gente que rouba a Deus e fica sossegado. Em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. E com maldição serás amaldiçoado, diz o Senhor. Irmão, nós não podemos, se nós não renunciarmos ao pecado, é como tem aquele filme lá da Garagês, como chama lá? Os Corajosos, não, A Virada. Assiste A Virada. Do pai. Corajosos é para os pais. Quem quiser assistir Os Corajosos é para os pais. A Prova de Fogo é para o casal. Mas esse aí, A Virada, irmão, o cara, ele vendia carro, ele era bandido. Ele fazia muita falcatrua. E quando ele realmente se converteu, ele ia na igreja, ele fazia que ponhava a oferta e pegava o que estava dentro. O cara era malandro, irmão. Mas quando ele se converteu, ele foi na casa de cada um, devolveu todo o dinheiro que ele havia roubado. Tem crente que tem que fazer isso, irmão. Se você não renunciar ao roubo, não adianta, eu peço perdão, não, irmão, tem que renunciar. Mas não sei para que, então doa para alguém, faz alguma coisa, mas não fique com nada roubado na sua casa. Não deixe nada roubado, é maldição, é anátema. O que aconteceu com Acã? Acã não, é Acã, né? O Acã não trouxe o que era proibido para dentro do povo de Israel? Acabou o poder de Deus no Israel, perderam. Vão perder todas as guerras, por quê? Porque tem coisa roubada. A comida que você compra, às vezes, é com dinheiro roubado, irmãos. Você roubou de Deus. Não tenha nada na sua casa que seja roubado. Não tenha... E aí, o que eu faço? Irmão, faz um resgate. O tijolo que eu tenho na minha casa, que eu construí, foi tudo roubado. Sabe o que você tem que fazer? Um resgate. Quem tiver essa situação, fala comigo, que eu mostro para você como que se faz um resgate diante de Deus. Porque você não vai quebrar a tua casa, né, e para devolver o tijolo que você roubou. Mas você precisa fazer um resgate de arrependimento diante de Deus. Agora, se der para você devolver, devolva. Se não der para devolver em material, devolve em espécie, mas não tenha nada que seja roubado dentro da tua casa, da tua família. É maldição dentro da sua casa, é doença, é dor de barriga, é não sei o que lá. Por quê? Seu filho chegou com coisa estranha em casa, brinquedo estranho que não é dele, irmão, vai atrás. Quem que pegou? Não, foi você deu? Deu. Irmão, se não deu, devolve. Não deixe eles trazerem nada roubado dentro de casa. Não troco. Você vai lá na padaria, aí, veio R$2 a mais. Não, é bênção, não é bênção, é maldição.
devolve os R$2, não é teu. O caixa vai ter que pagar. Você fez uma outra pessoa pagar um preço que você roubou dela. Isso é roubo, gente. Não traga nada roubado para dentro da sua casa. Para terminar mesmo. Assim como o maná se encontrava escondido dentro da arca da aliança, assim estão escondidos todos os tesouros em Cristo, que nem Colossenses. Mas somente aos que vencem receberá os tesouros escondidos. Apocalipse 2,17. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. A palavra revelada é aquele que vence. Se você fica parado, você não luta, você não renuncia, você tem que vencer o pecado, você tem que vencer o teu medo, você tem que... Eu estava vendo um pastor, acho que é pastor, não sei o que ele é, a depressão, o estresse e a ansiedade, né? São 3 pressões. A depressão é pressão do passado. O estresse é pressão da atualidade. E a ansiedade é a pressão do futuro. E só Jesus pode te curar. Não existe remédio para estresse, depressão e ansiedade. Somente Jesus. O que Ele falar, o que Ele mandar, faça que essas coisas desapareçam. Tem gente que precisa renunciar muita coisa e não quer renunciar. Sabe aquelas pessoas que você vai na casa dela, aí você entra no quartinho dela lá, sabe aquele quartinho de despensa? Tem um monte de tranqueira, irmãos, que nunca vai usar. Ah, mas vai que um dia eu posso usar. Fica preso, dá lugar ao novo, gente. Deus não vai te dar coisa nova, vai ser tudo gambiarra, tudo porque você não consegue se desprender das coisas velhas, do passado. Está tudo lá, tem gente que é assim, não consegue se desprender dos medos do passado, das coisas que passou no passado. Vamos para o futuro. E o estresse de hoje é pressão, só Deus te dá condição, porque os problemas hoje nos estressam, irmãos. Eu estava falando para minha esposa, todo dia tem um rolo para resolver, gente. Todo dia explode um negócio para resolver. Quando não é daqui, é de gente de fora. Sempre tem um capeta tentando a gente. Isso estressa. Mas aí você tem que aprender, Senhor, o que eu tenho que fazer para acabar com isso? Deus vai falar. Eu preciso buscar. Ou seja, às vezes eu não preciso estar olhando as coisas do jeito que está. Existe um ditado muito bom, que eu levo comigo, é do mundo, mas é tirado da Bíblia. Não existe ditado nenhum, eu só não lembro onde está a palavra, mas eu descobri que estava na Bíblia. O que o coração não, que os olhos não vê, então não dê ouvido ao que você está vendo, irmãos, senão você vai se estressar. Não dê ouvido àquilo que estão falando para você, senão você vai se estressar. O estresse vem porque você está dando ouvido àquilo que você está vendo e àquilo que estão falando para você. O dia que você conseguir fazer isso, você não vai se estressar mais. Diz que tem um povo aí que eu não posso falar o nome, porque senão... Irmão, eles vão em fila, eles colocam o chinelo lá na frente e sentam, porque é preguiça. Eles não aguentam ficar, não estão nem aí, são um povo muito manso. Você pode ver que esse povo manso não vive muito, não se estressa. O estresse traz doença, traz enfermidade, traz briga, traz contenda. Mas porque você está olhando para as coisas, você está desesperado, você fica a ansiedade é por aquilo que vai acontecer, é uma pressão muito grande. É difícil, mas Deus pode te ajudar. E para terminar, João 6, 47 a 51. João 6, 47. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Mas todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Quem é?
Jesus Cristo. Então, Cristo é a própria palavra, Cristo é o próprio maná. É Ele que vai fazer você vencer e é Ele que vai te sustentar no meio dos seus desertos. Aplauda o Senhor Jesus.